Boa noite, uma boa semana para todos, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, agora, aqui, já. A pergunta da semana é, rasgar o verbo ou abrir o coração? O principal aqui na pergunta é a diferença entre os dois verbos, rasgar ou abrir. Abrir é uma coisa mais tranquila, mais simples, mais comedida. Rasgar, romper, é mais radical, é mais envolvido, é mais completo. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o capítulo, volume 24 dos livros do Rebbe de Lubavitch, com os discursos racídicos. Essa é a Parashat Vayetchanan, que é no Sefer Dvarim. Essa é a segunda Sirá de Parashat Vayetchanan. Então a resposta é que, por enquanto, precisa rasgar o verbo. É mais radical. Entregar-se totalmente, como a gente vai ver. Mas então conseguiremos abrir o coração com calma, que está ligado com quando o Mashiach chegar, que seja agora já, se Deus quiser. Na Parashat Vayetchanan, no Sefer Dvarim, no capítulo 4, fala a famosa frase que a gente fala todo Shabbat e Hagim: Atah horeita ladat ki Hashem o Elokim en od milvado. Antes de abrir o Aron para ler na Torá, a gente fala essa frase que foi falado na época, na hora que a gente recebeu a Torá, Matan Torá, no Har Sinai, e que está nessa parasha agora em Vayetchanan, que Hashem Atah horeita ladat, ele se mostrou para que a gente o conhecesse, para que a gente o visse, que Hashem, o Elokim, que os dois nomes de Hashem, Hashem ligado ao que está acima do tempo e do espaço, é o Deus que está ligado com a natureza e não tem nada além dele. Em Nod Milvado, não tem nada além de Hashem. O Rashi explica nesse versículo que é o 35, Horeita que targumó, que Horeita que se mostrou de Leharot, Mar'e, que está ligado com o espelho, né? Está ligado a tudo com a visão de Roé. Roé é aquele que vê, Mar'e é aquele que mostra, que, como está no Targum Unkelus, que é Itchazita, que está ligado com ver, né? com mostrar. Quando Hashem deu a Torá para a gente, ele abriu, aí que está a pergunta que eu fiz, Patar, Lahem Shvarekim. Hashem abriu os 7 firmamentos, os 7 céus, o que Hashem, aí depois continua numa outra frase, o que Hashem Shekará é a ironia, mas assim como ele rasgou, que é o motivo da pergunta também, ele rompeu as barreiras que tem nos Elionim, nos mundos superiores, Karkará é a Tartonim também, ele rasgou, ele abriu, ele fez uma fenda nos mundos inferiores, Raú, Shehu e Yehidi, e todos viram que ele é único, Yehidi é de único, não tem nada além dele. Lachen Nemar, Atah Horeita Ladat, por isso que é falado, Atah, você, Horeita, você mostrou para o conhecimento, para que seja sabido Ladat. Esse comentário do Rashi, na parte revelada da Torá, que é a parte Nigle, a parte da Torá escrita, ou mesmo na oral, é claramente também o vinho da Torá. Que é o vinho da Torá? E a nossa Torá, que o Alter Rebbe fala várias vezes, que ele revela também segredos da parte íntima da Torá, a parte oculta da Torá. Então, na parte revelada, o Rashi mistura coisas que é uma explicação para a criança de 5 anos que quer entender o significado, sentido literal da Torá, mas junto tem uma parte mística, uma parte íntima, uma parte oculta, fantástica da Torá, maravilhosa. O Rashi acentua que a palavra mostrou, Horeita, é de acordo com a tradução que é se mostrou, e diz que Hashem abriu os 7 céus, né, os Shevarekiim, 7 firmamentos, e assim como rasgou os mundos de cima, também rasgou os de baixo, e viram que ele é único, como eu expliquei antes. Uma pergunta que tem é,
primeira parte fala que Hashem mostrou, e na segunda parte fala que nós vimos. A gente vai ver que isso é a parte íntima da Torá, que o Urash está revelando nessas diferenças que ele tem na linguagem que ele traz. Pelo fim da explicação, percebe-se que é adicional, né, que ele repete de novo, Atah Horei Taladat. Não explica somente a palavra mostrou, né, que é a primeira palavra que o Urash grifa, mas o conteúdo geral do verso. Né? Primeiro, o Urash só vai mostrar o que é a palavra Horeita, que mostrou. Mas termina falando, você mostrou para o conhecimento. Então, em princípio, deveria estar separado em mostrou, o que é a palavra mostrou, como Rashi traduz de revelou, né? E você mostrou para saber, que é o verso, a frase mais completa, que é como ele termina, que quer dizer que quando Hashem deu a Torá, ele abriu os céus, etc, etc. Num verso anterior a esse que Hashem se mostrou para a gente conhecê-lo, tem falando sobre Anissa Elokim Lavó Lakachat Lo Migoi Goi Mikerev Goi, que Hashem nos desafiou, nos colocou num teste, tirando a gente de um outro povo, fazendo milagres e maravilhas e guerra com a mão forte e braço estendido, mostrando grandes acontecimentos, grandes eventos, como ele fez para a gente, Hashem Elokeichem, os dois nomes de Hashem, que está acima da natureza, e Hashem dentro da natureza, para os nossos olhos de verdade, como foi no Mitzrayim, no Egito. Então, no verso anterior fala dos milagres e maravilhas que Hashem fez visivelmente para os nossos olhos no Egito. E depois fala que nos mostrou na entrega da Torá, como é o verso que a gente está estudando agora. Para que a gente perceba que Hashem é o dono do mundo e da natureza, que é Eloquim. O Rashi faz questão que não é bem assim, que o que Hashem mostrou é totalmente novo. Tem o que Hashem mostrou na saída do Egito, com os milagres e as maravilhas, e tem agora em Matan Torá que Hashem se mostrou de uma forma totalmente nova. Não é a mesma coisa que ele fez antes com os milagres e com as maravilhas. Hashem nos mostrou, está escrito, Atah Horeita. Em princípio deveria ser Hashem e não você. Hashem mostrou e não Atah mostrou, você mostrou. Que é quem recebeu a ação. O Atah, que é você, que somos nós, a gente recebeu a ação. Então não foi a gente que mostrou, foi Hashem que mostrou. Por isso que o Rashi entende que é outro tipo de demonstração. Se fosse Hashem mostrou, Deus mostrou, teria escrito Deus mostrou. Como está escrito, você mostrou. Está ligado com quem recebeu, que somos nós que somos o você. Então tem alguma outra demonstração que a gente pudesse ver de uma forma diferente do que quando Hashem mostra para a gente, de uma forma visível, como foram os milagres no Egito, no verso anterior. E o principal é pelo lado de quem está recebendo os milagres que Hashem faz e menciona no verso anterior. Aqui foi diferente. Aqui Hashem tirou o véu e possibilitou e nos alçou a outro patamar. E assim, automaticamente, vimos que ele é único. Então, o que Hashem fez agora é muito mais do que ele, de cima para baixo, fez um monte de efeitos e milagres e maravilhas que a gente não tinha como não ver. Aqui, Hashem não mostrou de uma forma ostentada, né? Bem de cima para baixo, né? Com força, que a gente teve que aguentar. Ele simplesmente tirou o véu e a gente com os nossos olhos conseguiu ver, que é muito mais duradouro, é muito mais permanente, porque é com os nossos próprios olhos que a gente vê com um esforço nosso.
Então, a ênfase, como nos outros comentaristas, não é nos milagres, no objeto que Hashem fez, como está no verso anterior, mas que Hashem nos mostrou, como explica Urashi. O importante não é só o resultado do que foi revelado e do que vimos, mas também como Hashem nos mostrou isso. A partir dos milagres do Egito, percebemos que Hashem é único, mas que só tem, não que só tem ele, porque poderia se imaginar que teria alguma outra possibilidade. A gente viu Hashem, mas não viu que só tem Hashem. A gente viu o positivo de Hashem, mas não viu o que exclui qualquer outra coisa, que não tem nada além dele, como tem nesse verso, em Nod Milvado, não tem nada além de Hashem. Não tem algo que tem muita força e poder. Só que não é Hashem. Então não tem algo assim. Poderia ter. Justamente, Matan Torah, na entrega da Torá, Hashem abriu os céus e vimos que não tem justamente mais ninguém mesmo. Mostrou o mundo inteiro e não existe nada. Só Hashem. Uma nova pergunta é por que Rashi usa duas linguagens, abriu e rasgou, rompeu. Parece que abriu é apropriado para os céus em cima, como o Rashi fala, patar a Elionim, mas não os de baixo. Nos céus, nos mundos de cima, foi tanto aberto como depois Rashi repete que foi rasgado também, depois fala que foi rasgado aqui embaixo também, nos mundos inferiores. Abriu está ligado com consertar, que é o que eu falei, é uma coisa mais calma, mais tranquila, dá um jeito. Uma nova plenitude, através da abertura de algo especial, está ligado com a abertura também, patar. É uma coisa mais sensível, mais delicada, mais sutil. Rasgou está ligado com romper, com anulação de algo. Assim como rasgar uma roupa quando tem uma nova realidade que a pessoa está de luto, e aí perde a validade, até que depois de 7 dias se joga fora. Ou quando rasga sem querer, ou quando acontece uma mancha, etc., que invalida aquela roupa. Como teve Kiryat Yam-Suf, que rasgou o Mar Vermelho. O mar deixou de ser como ele era. As propriedades do mar deixaram de ser as mesmas. Então teve um rompimento, uma inovação, uma mudança completa. Anulou a capacidade básica do mar de cobrir algo. Ou quando fala rasgar um decreto, terminar com um decreto que mudava uma realidade. Então, no mundo é exigido que às vezes devamos abrir e às vezes devemos rasgar. Tem duas ações que a gente tem que fazer em relação ao mundo. Abrir, que é uma coisa mais tranquila, como a gente falou, que é menos traumática, e tem rasgar, que é romper, que é evolucionar, que é mudar a realidade, alterar a capacidade anterior com a capacidade nova. Isso é a diferença entre refinar, que é os birurim, levarer, que é melhorar, e ser testado, que é a Nissa, que é Nissayon, que é passar por um teste, um trauma que muda completamente a vida da pessoa, não é mais a mesma coisa. Então, refinar é melhorar, ajustar, consertar. E o teste que a gente passa, que a gente passou agora no 7 de outubro, passou no Holocausto, as perseguições, pogrom, Inquisição, etc. E no dia a dia, quanta coisa que a gente passa, que são traumas que mudam a nossa vida, que a gente tem que se reinventar com isso. Então, quando Hashem mostrou em Matan Torah, na verdade, quando ele começou a mostrar no Egito, ele só mostrou de cima para baixo, sem mudar completamente a nossa percepção que o mundo continua a existir e que não é Hashem único. A gente vê Hashem, mas não é único e não tem mais nada além dele. Quando chegou na entrega da Torá, Hashem se mostrou de uma forma que não só ele abriu, como ele rasgou, para que a gente pudesse ver claramente no mundo inteiro que só tem ele, não tem mais nada além de Hashem. Então, a relação com o mundo é através de refinamento, porque o mundo continua existindo. Pelo contrário, ele tem que existir para a gente poder se relacionar com ele e melhorar o mundo. Ou quando melhora qualquer coisa, mesmo um relacionamento. Então tem a outra pessoa e é separada da gente. Quando precisamos encontrar uma abertura e revelar a sua funcionalidade, e tudo foi criado para servir Hashem.
e revelar a faísca divina que tem em cada um e uma. Que Hashem é a existência verdadeira em cada coisa do mundo. Isso está ligado com refinar, com melhorar, com reconhecer cada coisa que existe e como fazer para revelar a faísca divina em cada coisa. Mas às vezes Hashem nos testa, quer que a gente vá para outro patamar, para outra versão, mudar. E a divindade fica oculta e escondida. Para que seja revelado, não basta abrir o céu, precisa rasgar, romper, revolucionar, anular a obstrução, o ocultamento que tem. Não é só relativo ao Hefza, que é o objeto, como Hashem fazendo milagres, mas também principalmente pela pessoa, o trabalho da pessoa, que é o Gavra, que é dentro de cada um e uma que a gente tem que revolucionar e mudar completamente. Resumindo, tem dois tipos de trabalhos. O primeiro, o trabalho de refinamento, como a gente falou, que é Birurim, que é dentro de si, e é no modo de abertura, que revela as forças da alma, intelectuais e emocionais. Começa pela meditação, durante a reza, etc. Que leva ao refinamento, à melhoria da alma animal. Quer dizer, a alma animal e o mundo ficam claros. A alma animal, porque está falando do primeiro trabalho dentro da gente. Então, a alma animal fica clara, fica sem impedimentos, fica tranquila, integrada, produtiva, sintonizada com a nossa essência, etc. Depois, a pessoa refina a sua parte no mundo através de suas ações, com a intenção e pensamento voltados para Hashem, no modo como ela come, dorme, bebe, etc. E o segundo é o trabalho de testes, dentro de si. Isso é rasgando, não é só abrindo. Tem que atuar de modo contrário às nossas qualidades e costumes. A pessoa se entrega como Messut Nefesh, entrega total, dedicação, acima das limitações. Nesse modo, assim como rasga nos mundos superiores, também rasga nos mundos inferiores, que Hashem fez, e assim como não se preocupa com os limites e anula os ocultamentos e impedimentos das forças elevadas, que são os mundos superiores, como o prazer, a vontade, o intelecto, as emoções, também anula os impedimentos das forças inferiores, ligadas às limitações do corpo e da alma animal. Quando passamos nos testes, que é esse segundo nível, rasgamos tudo isso que são essas limitações. Do mesmo modo, tem diferenças, como se revela a divindade em cima e embaixo. Em cima é na própria essência, no modo de abertura, como está no Tehillim 19, Hashem Mesaprim, Kevod Kel, uma Sedav Magid Harakia, que está ligado ao conceito de luz, que os mundos superiores, eles contam como Hashem é grande, porque eles revelam isso de uma forma natural. A existência dos mundos superiores e as Sefirot, os atributos divinos, revelam divindade. Eles são claros, são anulados, são totalmente transparentes em relação à divindade. Mas aqui embaixo, que está ligado à existência do ego, do material, do mundo, não só não revelam a divindade, como ocultam a divindade. Pode-se pensar que tudo isso vem de si mesmo, vem da gente mesmo, vem do mundo isso aqui. Né? O Sol é por si mesmo que tem essa força. O mar, a maré, as estrelas, a energia, tudo isso, a natureza, o crescimento, a nossa riqueza, tudo isso é do próprio mundo. A existência conta que ela existe, não que Hashem existe. Os astros do mundo superior conta como Hashem existe, eles não são nada, são anulados, eles se prostram para Hashem. Aqui embaixo é o contrário. Na verdade, é um reconhecimento que está além disso, que tem um Criador e que a nossa existência só vem dele. Na Terra, a gente não percebe isso. A gente percebe que a gente existe e Hashem não, de uma forma clara. Então, para revelar a divindade, é através da quebra, de rasgar, de anulação da existência. Então, Rashi usa esse verbo abrir só para o que está em cima, e aqui embaixo também tem quebra, rasgar, anular, passar para um outro nível. Em Matan Torah, na entrega da Torá, para revelar a divindade, foi necessária a abertura e também o rompimento, não só dos mundos inferiores, como também até mesmo dos mundos superiores, que rasgou também lá em cima. Como explica o Alter Rebbe, a essência de Hashem se revelou na entrega da Torá, para que nós o conheçamos inteiramente. Isso que Rashi se refere a Deus único, Yehidi. Ele usa a palavra Yehidi, que é único, que não tem outro. Não é Deus é um, que poderia se pensar que tem outro.
e que mesmo assim Deus é um, reúne tudo. Certamente mais elevado que primeiro, que é Rishon, porque implica que tem essência no segundo. Então, único é muito mais do que um e mais ainda que primeiro. Por isso que Hashem se mostrou de modo automático na entrega da Torá, que ele se mostrou, ele se deixou ser mostrado, sem uma ação específica, porque é a essência dele, para que o conheçamos de forma sensorial, que a gente vê com os nossos olhos. Não é um entendimento intelectual, que isso é uma coisa mais fraca. É uma coisa mais verdadeira, que Hashem se mostrou para que a gente visse de uma forma total. Na entrega da Torá, a revelação da essência de Hashem, assim, do mesmo modo que rompeu as barreiras dos mundos superiores, fez o mesmo com os inferiores. Chegando no final, a gente tem no Rambam, fala uma diferença entre o Rambam e o Rashi. O Rambam, no Mishneh Torah, nas leis ligadas aos fundamentos da Torá, na quarta lei, fala que o profeta Irmial fala Hashem Elokim Emet, que Hashem é o Deus da natureza de verdade, ele é o único levador, é a única verdade e não tem nada, nenhuma outra verdade que não seja da verdade de Hashem, que é a verdade absoluta. Por isso que a Torá fala que em Nod Milodó, que não tem nada além de Hashem, quer dizer que não tem nenhuma outra existência que seja de verdade sem ter algo além disso, como é com Hashem. Então, Rambam explica esse verso de modo completamente diferente do Rashi. Aqui ele fala que tem uma existência sem ser Hashem, como o mundo, mas que não é de verdade, sem nada além como Hashem, que não tem nada além dele. Porque se não tivesse o mundo, como o Rambam está falando aqui, não poderia existir e não teria como, nem importaria cumprir a mitzvot. Se não tem mundo, você vai fazer mitzvot aonde? E que importância que tem, então? Então, como o Rambam está falando no livro de leis, que precisa do mundo para fazer as mitzvot e cumprir as leis, isso quer dizer que o mundo existe, mas que não é uma existência independente de verdade. Não é nem parecido com Hashem, que não tem nada além de Hashem. Segundo o Rashi, é diferente. Hashem é o único mesmo, não tem mais nada, nenhuma outra existência que não seja Hashem. Isso foi revelado no Matan Torah, como a Rebbe também explica que Hashem é único, em Nod Milvador. O Rambam explica no nível de lei que está ligado à existência do mundo. O mundo existe para que a gente faça as mitzvot. Assim Hashem quis. Terminando, o Rashi usa as duas linguagens, de abriu e rasgou. Nos 7 céus é só ligado à luz e revelação, que é abriu. Depois rasgou, como rasga também aqui embaixo, porque precisa romper através da anulação dos mundos, quando não se sente, ou quando se sente que não tem mais nada além de Hashem. Ou quando não se sente que tem algo além de Hashem. Isso nos foi dado no momento da entrega da Torá. Nos foi mostrado para que a gente visse com os nossos olhos como Hashem é o único mesmo, isso ficou gravado dentro da gente. Então hoje, quando a gente vê o mundo que aparentemente vai contra Hashem, tem coisas que falam contra o seu povo, e contra a Torá, e contra Hashem, a gente percebe que isso não quer dizer nada. Porque isso aqui está subjugado ao Hashem único que a gente viu na entrega da Torá e todos nós estamos lá para ver. Nada no mundo pode nos impedir ou dificultar de cumprir os mandamentos de Hashem, de fazer a sua vontade e seguir os caminhos de Hashem. Desse modo, apressamos a vinda do Mashiach Tzidkeinu, quando vai ficar claro para todo mundo com os nossos olhos, novamente, mais ainda do que foi na entrega da Torá, quando todos nós veremos de modo claro, com os nossos olhos, sem precisar de rompimentos, sem precisar de rasgar, pois a materialidade do mundo estará purificada, então vai ser mais elevada ainda que foi na entrega da Torá, porque aí nem o mundo não vai precisar rasgar, porque o mundo não vai estar se opondo a essa verdade absoluta, que tudo é Hashem, e não tem mundo, só Hashem, que tudo é a existência verdadeira de Hashem, que será agora já com Mashiach. Tudo para todos nós, Shabbat Shalom, Mashiach, now.